Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Josué 1:8. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Hoje, eu venho mais uma vez trazer uma instrução ao seu coração. Eu quero, nesse momento, trazer para você uma semente que possa te conduzir a um novo posicionamento. Nós que buscamos nos alimentar da palavra do Senhor, devemos ter um comprometimento com a sua palavra, com a sua lei. Eu não sei você que está me ouvindo, mas muitas das vezes eu mesma tenho dificuldade em me comprometer com a leitura bíblica constante, porque essa instrução que eu estou lendo para você é algo que eu também aplico em minha vida. E nós devemos ser íntegro com aquilo que nós compartilhamos. Nesse contexto, é uma ordem de Deus a Josué, né? No momento em que Josué foi levantado para substituir Moisés, Deus, ele disse a Moisés, ele encorajou Moisés, ele disse: seja forte, corajoso, vá em frente, eu estou contigo. O que ele diz para nós todos os dias. Mas ele disse também: não afaste da tua boca o livro desta lei. Quantas das vezes nós não conseguimos compreender a importância de aprender os ensinamentos bíblicos, de ler constantemente a Bíblia, de estar buscando alimentar a alma daquilo que o Senhor tem para nos falar. Olha só, infelizmente a nossa sociedade, a nossa geração, ela aprendeu que a Bíblia é um livro religioso. Muitas pessoas não conseguem discernir a importância de aplicar com integridade a lei do Senhor à própria vida. Olha só, quantas e quantas pessoas nós vemos que são bem-sucedidas espiritualmente, pessoas que a gente olha assim e fala admiravelmente, pessoas que carregam a paz, pessoas que quando falam conosco nos transferem uma coisa positiva, e a gente fala: meu Deus, né? Que pessoa iluminada, que pessoa cheia de Deus. E nós não entendemos que o segredo por trás de tudo isso, de fortalecer a presença do Senhor, é aprender sobre a lei do Senhor, é aplicar a lei do Senhor. Olha só, você que está me ouvindo, eu não sei como que é a sua rotina. Sabe, eu sei que você já deve ter ouvido centenas de milhares de vezes instrutores espirituais dizerem a você: olha, leia a Bíblia, aprenda sobre a Bíblia. Não é uma novidade o que eu estou falando, mas muitas das vezes a gente fala: não, tá bom, eu vou separar um tempo para ler a Bíblia, e nós não entendemos a importância disso. As coisas que acontecem no seu dia a dia, as situações que o inimigo cria para tirar a sua paz, para tirar você da direção, para te afastar de Deus, para criar problemas em sua vida, para não te deixar sair muitas vezes de problemas que foram criados em seu passado, está completamente ligado à falta de instrução. Perceba, na palavra de Deus diz que o povo perece por ignorância, por falta de conhecimento. E falta de conhecimento em quê? Na lei. A lei foi criada justamente para nos proteger e não para nos impedir de ser feliz. Tem pessoas que pensam que ler a Bíblia impede elas de ser felizes, impede elas de viver. Na verdade, é muito pelo contrário. A Bíblia, ela é justamente a direção que nos dá a linha certa do que podemos ou não fazer, mas não a título de não sermos felizes, mas a título de não caminharmos na direção errada. O Senhor usa a palavra muitas das vezes para nos exortar, mas Ele também usa para nos encorajar.
Ele também usa para nos consolar, para nos ensinar. E o principal motivo que devemos ler a Bíblia é porque ela nos ensina a direção certa, o caminho certo. O Senhor nos protege através de sua lei, nos protege da ação maligna. Quantas e quantas vezes nós erramos por não saber a maneira certa de agir. Eu quero compartilhar com você que está me ouvindo um testemunho próprio. Muitas pessoas pensam que nós que trazemos uma mensagem bíblica não passamos por situações difíceis, né? Tem pessoas que pensam que nós estamos constantemente nessa paz iluminada do Senhor, e muitas das vezes por trazer a palavra do Senhor é que nós sofremos mais perseguição, é que nós sofremos mais ataque, nós somos provados diariamente. Nós temos que orar muito mais e ler muito mais e se posicionar muito mais, porque o inimigo ele quer testar o nosso comportamento para ver se aquilo que nós estamos falando realmente é íntegro. E por que ele faz isso? Porque ele quer que a gente caia, ele quer impedir que sejamos íntegros para que nós não possamos fazer isso aqui, trazer a palavra do Senhor. Recentemente, não faz muito tempo, eu passei por uma situação muito delicada com algumas pessoas próximas. Essas pessoas começaram a me perseguir de uma maneira desnecessária. Essas pessoas começaram a buscar defeitos em mim, criar situações que estavam me machucando, situações verdadeiramente que me feriam, sem eu ter feito absolutamente nada. Eu não estou aqui me colocando como vítima, tá, irmãos? Eu estou, na verdade, testemunhando algo que mostra a importância da palavra de Deus. E nessa mesma semana em que essas pessoas estavam fazendo essas coisas comigo, me mandando mensagens ofensivas, mensagens que estavam me chateando muito, sem eu ter ao menos feito nada, eu estava lendo o livro de Marcos. Eu me propus a ler todo o Evangelho de Marcos, e eu estava numa passagem justamente que dizia que Jesus veio para os doentes. E eu tenho o hábito de ler e falar: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre o que está falando aqui, porque eu não estou entendendo muito claramente. Eu entendo um contexto, mas eu quero discernir o que significa isso, e muitas vezes eu medito, e às vezes mesmo meditando eu não consigo encontrar, então eu oro, eu falo: Senhor, me mostra, porque eu não estou vendo, eu não estou entendendo, e eu espero a mensagem do Senhor. E eu me recordo que eu li essa passagem, eu li esse contexto que dizia que o Senhor não veio para os sãos, né? Os fariseus eles estavam recriminando o Senhor porque ele estava com pessoas que eram considerados pecadores. E o Senhor dizia: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu li aquela passagem, eu entendi claramente que o Senhor veio para aqueles que são pecadores e tudo, mas no meu contexto eu não havia questionado como aplicar aquilo no meu momento, no que eu estava vivendo. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós lemos a palavra e nós até discernimos, mas nós temos o péssimo hábito de discernir a palavra na vida dos outros, discernir a palavra exemplificando um contexto histórico, mas nós não trazemos para a nossa realidade atual. Não perguntamos a nós mesmos como aplicar a palavra no que estamos vivendo no momento. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu muitas das vezes li a Bíblia e não apliquei no momento em que eu estava vivendo. E somente quando eu orei pedindo a Deus que me trouxesse uma clareza, iluminasse o que eu estava aprendendo, foi que eu vivi isso. E passaram-se 2 dias. E 2 dias depois, eu ainda lendo o Evangelho de Marcos, eu voltei naquela mesma passagem, porque eu estava tentando compreender 3 passagens anteriores. E voltando naquela mesma passagem, eu estava muito entristecida com o que estava acontecendo na minha vida. Eu já havia chorado, já havia pedido ao Senhor que colocasse paz ao meu coração para que eu não ficasse entristecida com essas pessoas. E lendo essa passagem, claramente o Senhor disse para mim: eu vim para essas pessoas que estão te ferindo. Eu vim para eles porque eles é quem estão doentes. Você precisa compreender, e o Senhor falou claramente a mim: você precisa compreender que uma pessoa que está ferindo a outra é porque está ferida, e essa pessoa é que precisa do meu consolo. Você não deve julgar, você não deve se afastar, você tem que continuar semeando a minha palavra, continuar entregando as minhas sementes, porque essa pessoa, no momento certo, será semeado no coração dela uma correção, e ela entenderá o que o Espírito Santo está falando com ela, e ela mudará o posicionamento. Não tome isso como um ataque pessoal. O Senhor falando no meu coração, viu, irmãos?
Não tome isso como um ataque pessoal, mas entenda que essa pessoa está doente e o que você faz de ler a palavra, de compartilhar a palavra é justamente para pessoas assim. Não importa se estão te tacando pedras, continue entregando as sementes para essas mesmas pessoas e elas serão curadas. E eu entendi aquilo no meu cenário de uma maneira tão preciosa, que eu falei, Senhor, eu te agradeço por me permitir o privilégio de compreender como aplicar a tua palavra de maneira íntegra no meu dia a dia. Meus irmãos, quantas das vezes nós estamos na mesma situação? A gente está ouvindo uma mensagem como essa, ou às vezes lemos a Bíblia, ou oramos, e quando nos deparamos com um irmão no nosso cotidiano, até mesmo na igreja, no trabalho, que nos afronta, nós não sabemos aplicar a palavra do Senhor que diz que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. O que é amar um ao outro como a nós mesmos? É justamente nos colocar no lugar da outra pessoa e entender que uma pessoa que te ofende, que te ataca, não está bem. Uma pessoa feliz não ofende ninguém, uma pessoa feliz não ataca ninguém. Se uma pessoa não está te tratando de uma maneira respeitosa, é porque essa pessoa não foi respeitada. E infelizmente ela está replicando o que ela viveu. E nós devemos buscar na palavra do Senhor como agir em situações como essa. Hoje eu quero trazer para você que está me ouvindo uma instrução, uma luz para que você possa entender a preciosidade de cumprir a lei do Senhor. A palavra do Senhor diz: não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes medite de dia e de noite. Isso significa que nós devemos aprender constantemente. Não é sobre ser religioso, mas é sobre ser íntegro. É sobre provar para as pessoas à sua volta, para todas aquelas pessoas que te veem diariamente, que você é íntegro com a palavra de Deus, e não porque você quer a aprovação das pessoas, mas porque você quer viver em paz, mas porque você quer cumprir aquilo que o Senhor está te mandando cumprir. Perceba, vocês que estão me ouvindo acham que alguém me daria credibilidade no que eu prego diariamente se a minha vida não tivesse integridade com aquilo que eu compartilho? Vocês acham que as pessoas respeitariam a minha autoridade em compartilhar a palavra do Senhor se o meu dia a dia eu não aplicasse aquilo que o Senhor ensina? Meu irmão e minha irmã, é muito importante que sejamos íntegros e comprometidos com a palavra do Senhor. Não é sobre falar bonito, não é sobre agradar as pessoas, não é sobre ser um religioso, um fariseu, um hipócrita, mas é sobre quem você é quando o Senhor está te olhando, quando ninguém está te vendo. É sobre você ter a certeza de ser verdadeiro com Deus. Não é sobre ser alguma coisa que parece alguma coisa para as pessoas, mas é sobre cumprir a lei e obedecer tudo que está escrito na palavra do Senhor. Aqui nesse versículo que eu li para você diz claramente: assim o Senhor fará prosperar o seu caminho e você será bem sucedido. Então, se você quer ser bem sucedido nas áreas da sua vida que vem sendo afrontadas pelo inimigo, ou que está bagunçado, ou que você ainda não encontrou uma direção, você precisa não se afastar do livro da lei, você precisa meditar nele, você precisa ter o cuidado de obedecer, de cumprir, de mesmo quando é difícil entender, falar: Senhor, não, eu quero saber como é que eu aplico isso aqui que eu estou ouvindo hoje na minha vida. Como que eu aplico isso que eu li na minha vida? O que eu estou vivendo hoje? Fala comigo, Senhor. É sobre você buscar com sinceridade, com honestidade, com integridade. Não adianta, meu irmão e minha irmã, ouvir essa mensagem diariamente na sua casa, no seu trabalho, mas não aplicá-la em sua vida. As coisas não fluirão se você não mudar o posicionamento, se não for íntegro e comprometido com a lei do Senhor. Que você possa pegar hoje essa instrução e mudar o seu posicionamento, para que você tenha sim uma vida que prospere e seja bem sucedida na presença do Senhor. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero em nome de Jesus, primeiro, Senhor, ministrar nessa vida toda a integridade, que o Senhor me dê autoridade para ministrar. Que essa pessoa receba integridade, que essa pessoa receba a integridade, Senhor, de cumprir tudo aquilo que ela aprende. Que o Teu Santo Espírito possa abrir os olhos dela para que ela veja o que o Senhor quer mostrar. Que essa pessoa possa compreender o que o Senhor quer ensinar. Que ela possa discernir, Senhor, a maneira certa de aplicar a Tua palavra. Que em nome de Jesus essa pessoa se comprometa para aprender a Tua lei, para meditar na Tua lei, para aplicar a Tua lei, para ser obediente à Tua palavra. Para que ela possa, em nome do Senhor Jesus, a partir dessa mensagem, Senhor, mudar o posicionamento. Que seja um divisor de águas. Que ela compreenda, Senhor, que não é só a sua parte que tem que ser feita, mas é a parte dela também. E que em nome de Jesus, a partir dessa oração, ela saia dessa mensagem não da mesma maneira, mas decidindo se reservar, Senhor, um horário, um tempo para ler a
tua palavra, para meditar, para colocar em prática, para te obedecer. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.